Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Você sabe que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos um encontro marcado para falar do desafio de se ter uma empresa junto com a família, de ter negócios junto com a família. Só que isso gera muitas vezes desgastes, desafios adicionais. E isso acaba refletindo nas emoções dentro e fora da empresa. Para falar sobre esse tema, hoje está conosco diretamente de Camboriú, Santa Catarina, a Júlia Wunderlich. Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Negócio de Família. Olá, Rogério, muito obrigada pelo convite. Que bom poder participar desse programa. Júlia, é muito interessante a gente tratar desse tema das emoções dentro das empresas. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir para tu contar um pouquinho da tua trajetória como empreendedora, como alguém que estuda estes e outros assuntos. Sim, Rogério, então, eu sou a Júlia Cristina Wunderlich, como você já me apresentou, né? Eu sou considerada aqui, conhecida como a bioquímica das emoções, porque eu sou formada em bioquímica, né, há mais de 20 anos, mas eu trouxe comigo uma experiência, então, de orientação em saúde emocional. Eu acabei modificando um pouco a carreira, né, e indo para o lado do desenvolvimento humano. Então, eu trago essa experiência de 20 anos trabalhando com pessoas, em empresas, em atendimentos individuais, em grupos, nessa parte de transformação emocional, né? E eu desenvolvi, então, ao longo dessa trajetória, a bioquímica das emoções, que é um conjunto de conhecimentos a respeito dessa conversa que acontece entre a nossa consciência, os nossos pensamentos, a nossa mente e o impacto no nosso corpo, na nossa vida, que são as emoções. Justamente para trazer essa visão integrativa do desenvolvimento pessoal. Porque a gente precisa considerar as emoções na nossa vida, porque elas são determinantes nos acontecimentos. A gente se condiciona, a gente se comporta, né, a partir das emoções que a gente está sentindo. Então, é fundamental olhar pelo lado científico e pelo lado do desenvolvimento pessoal. E eu fiz a união dessas coisas com a bioquímica das emoções. Ah, muito interessante, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas únicas, então muitas vezes a gente diz, tem que separar os teus problemas pessoais da vida da empresa. Me explica como fazer isso, porque eu sou um só. Se eu estou preocupado com alguma coisa que está acontecendo na minha casa, ou estou preocupado que não estou conseguindo pagar minhas contas, eu vou chegar dentro da empresa e isso vai, de alguma forma, aflorar. Quer dizer, as emoções das pessoas, elas acabam impactando no resultado das organizações, não é assim? Exatamente, né? A nossa saúde emocional, ela é dependente dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, da forma como a gente vê e reage às coisas da vida. É dependente da nossa capacidade de perceber macro, né? Então, uma coisa que eu sempre coloco é a capacidade perceptiva. Quando você fala de vou chegar na empresa, vou deixar de lado aquilo que aconteceu, é praticamente impossível que isso aconteça, né? É impossível que isso aconteça, porque emoção é bioquímica, ela já está circulando. Não tem como a gente separar isso, mas a gente precisa conseguir perceber e identificar esse acontecimento, né? Então, a saúde emocional, um bem-estar, ele é dependente da nossa forma de ver o mundo, de lidar com as coisas. Depende da nossa consciência, depende da gente assumir responsabilidades. Isso nos dá força, né? Assumir as nossas responsabilidades, não pegar responsabilidades que são dos outros. Depende da nossa coragem, que é o alinhamento com um sentido profundo e os nossos propósitos, nossas ações. A nossa saúde emocional depende da nossa capacidade de conexão com as coisas para que a gente possa, né, com as pessoas, com os projetos, com a vida, com os acontecimentos da vida,
porque com essa conexão a gente consegue desenvolver, ou seja, né, evoluir, saltar, sair de um estado e ir para o outro. Então, realmente, o ponto da saúde emocional ele é fundamental, porque ele é dependente de todo um outro processo que a gente precisa descobrir aqui, né, e desenvolver, para que a gente possa ter esse bem-estar. Júlia, muitas vezes a pessoa que está num desequilíbrio emocional, ela acaba transparecendo isso dentro, seja do seu ambiente familiar, seja dentro de um ambiente empresarial, e isso afasta muitas vezes as outras pessoas dela, porque tem uma dificuldade de convivência com ela. Muitas vezes os clientes não querem conversar com aquela pessoa, não, eu quero ser atendido por outra pessoa, porque aquela pessoa. Isso também é algo muito frequente, né? Claro, com certeza. Porque veja só, o nosso problema, vamos colocar assim, não é o estresse, a ansiedade, o problema que a gente carrega, e sim o fato da gente não conseguir identificar e não se desligar dele. Então, o que que acontece? A gente fica gerando uma bioquímica de ansiedade, de estresse, vai gerando sintomas, a gente não desliga esse mecanismo. A gente vai dormir e continua pensando em coisas, mesmo que a gente esteja num quarto confortável, com uma coberta quentinha, a gente ainda está colocando a situação de ansiedade ou de estresse, né? Então, a nossa capacidade de poder se desligar, vamos dizer assim, mudar nossa bioquímica, mudar realmente o que acontece no nosso corpo, é fundamental. Isso depende do autoconhecimento, depende da gente trazer uma visão mais ampla que eu digo que é a inteligência espiritual, que é olhar as coisas com um sentido, né? E isso vai transformar para emoções mais positivas e felicidade, consequentemente. Ou seja, a nossa saúde emocional ela é dependente dessa nossa inteligência espiritual. E como você colocou a saúde emocional das pessoas nessa empresa, dos membros de uma equipe, ela vai interferir, ela vai ser determinante para o resultado dessa empresa. Aí vem um caso mais agravante, que é a empresa familiar, né? Uhum. Então, imagine que se os membros de uma equipe nessa empresa, eles por si só já fazem um clima naquela equipe, uma psicosfera que a gente chama assim. Essa psicosfera ela é dependente dessa saúde emocional de cada um. O que está acontecendo, o que está circulando, como cada um está se sentindo, junta nessa equipe e vai formar uma fórmula, Uhum. né? A fórmula da equipe. Essa fórmula, essa sinergia que a gente chama, essa psicosfera, esse clima da equipe, é determinante para os resultados. Aí, numa família, né, como você está falando de empresas familiares, a gente já vê como é complexo também, porque envolve mais ainda as questões familiares, as emoções ali, né? E isso é determinante para o resultado das empresas. E aí entra a questão do líder, né? Das pessoas se cultivarem nessa empresa como líderes generativos, ou seja, aqueles que conseguem gerar novos resultados a partir de um entendimento mais amplo, a partir de uma observação desse campo informacional, que não é tão fácil de ser percebido, mas é possível, é treinável, porque é sutil, né, Rogério? Não é fácil de perceber esse clima, mas é ele que vai levar a empresa, que vai gerar resultados para a empresa. Se a equipe está produtiva, se a equipe está alegre, se a equipe está motivada, então vai ter resultados de acordo com isso. E saber perceber essa conversa invisível que está acontecendo, saber entender esses sistemas psicofisiológicos que acontecem com cada um e com a equipe, e isso é fundamental para um líder que quer olhar para o futuro, porque ele dá um passo a mais. Ele está enxergando algo que não é tão visível assim, mas que é fundamental, né?
E aí tem um tema que também me parece muito importante, porque tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, porque quando a gente está dentro de uma organização, às vezes a gente recebe das outras pessoas, direto ou indiretamente, aqueles toques de que, olha, talvez tu pudesse modificar um pouco o teu comportamento aqui, mudar um pouco o teu comportamento ali, mas por vezes o líder ou aquela pessoa que está desenvolvendo suas atividades não percebe que o comportamento que ela está tendo está sendo desagregador, ou que está causando problemas para a equipe, ou que está afastando os clientes, ou que está desestabilizando o grupo onde ela está. Então, isso também é um sinal de que existe um desequilíbrio aí na questão emocional, né? Uhum, com certeza. Acontece o seguinte, um líder generativo, uma pessoa que se cultiva, ela vai conseguir fazer essa percepção, né? Então, ela vai conseguir acessar, se conectar com esse campo de sabedoria, com esse campo sutil, percebendo essa psicosfera, percebendo o que está acontecendo e sendo promotor de mudança, Sim, tá? É possível ser promotor de saúde emocional. É possível modificar essas questões que estão acontecendo e atrapalhando, mas é necessário estudo, conhecimento e desenvolvimento, essa capacidade de se lapidar. O que acontece? Para que a gente tenha essa inteligência atuante, que eu chamo de inteligência espiritual, né? É uma inteligência que aglutina todos os nossos conhecimentos, nos entregando algo mais criativo, algo diferente, e com um sentido profundo, um sentido que faz sentido no sentido da empresa, um sentido que tem sentido com o propósito, que é alinhado, né, com a missão, com os valores da empresa. Então, o que acontece com as pessoas? Nós temos um modo, que eu chamo assim de modo dentro, né? É o modo que quando a gente vai para dentro e a gente acaba fazendo essa aglutinação de informações, a gente está nesse modo de inteligência espiritual. A gente permite ter uma ideia criativa a partir desse modo dentro, mas isso só acontece quando a gente não está focado em alguma coisa. E na empresa, a gente precisa ter essa oscilação, e na vida a gente tem, tá? Mas a gente não percebe, não sabe, por isso não usa essa ferramenta. O que acontece? Hoje em dia, é muito cobrado que a gente tenha foco, 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 tá? Mas o que é foco, Rogério? Foco é você colocar a tua atenção em uma coisa que você está fazendo. E uhum, ela vai, então, pela tua conexão com aquilo, ser produtiva, render, ok. Mas eu não consigo ficar com foco o tempo todo. Porque sim. o foco em uma coisa, ele causa outra. Ele causa cegueira atencional. O que é a cegueira atencional? Se eu estou focada em uma coisa, eu não vejo outras. Uhum, Então, a chave, a virada, a dica, né, que eu posso dizer aqui, trazer de contribuição, é perceber que tem momentos para o foco, onde a gente vai colocar energia e executar a atividade, não vai ver mais nada, porque a gente precisa colocar ali a atenção, mas é necessário perceber que a gente precisa muitas vezes não ter o foco e ter esse modo dentro, que é um modo que vai fazer com que todo o nosso conhecimento, nossa experiência, seja usada de uma forma mais útil a serviço, com novas ideias. É ali que tem os insights. O processo criativo acontece nesse modo dentro, tá? Então é necessário, e a gente faz isso, porque ninguém consegue ficar com foco o tempo todo. uhum, Só que a sociedade cobra que você fique focado, que você chegue na empresa, como você falou no início, e desligue das coisas. Não tem como. A gente vai fazer essa divagação, esse modo de divagação, porque é natural essas oscilações no nosso cérebro, tá? Então é muito importante entender o processo da neurociência, o processo que acontece, o processo bioquímico das emoções que está acontecendo, porque não tem como a gente separar. O nosso corpo ele é um reflexo de muitas coisas que estão acontecendo ali. Quando eu estou naquele foco atencional que eu te falei, que existe a cegueira, né, para as outras coisas, ainda assim
o nosso cérebro está processando algumas coisas que ele não vai chamar atenção, por isso eu estou cega para aquilo, mas está acontecendo e está gerando emoção, está gerando bioquímica. Então, eu preciso saber perceber, entender momentos de foco, momentos de modo dentro. Uhum. Porque aí eu ativo essa inteligência espiritual, eu ativo esse processo criativo acontecendo. E assim vem soluções inovadoras, depois coloco o foco para executar também, né? É muito necessário esse autoconhecimento, entender esse fluxo da energia criativa, como que ela acontece, porque assim a gente entrega para a equipe, a gente entrega para a empresa uma elevação. Ela vai para frente, ela vai para o futuro, ela vai alinhada com aquilo que está lá à espera dessa empresa. Sim. Agora, quando tu fala em inteligência espiritual, é interessante, não estamos falando necessariamente de religião, é algo além disso, né? Claro, claro. A espiritualidade em si, ela já não diz respeito à religião, né? É preconizado pela Organização Mundial de Saúde que a gente tenha todas essas áreas, né? Social, a de saúde física, de relacionamentos e da espiritualidade como algo que é fundamental para a nossa saúde como um todo. Tá? Então, a espiritualidade, num sentido amplo, ela é uma conexão nossa de bem-estar com a vida. E a inteligência espiritual, ela está mais ligada, inclusive, aos processos que acontecem no nosso cérebro e que fazem a gente ter esse sentido amplo, fazem a gente ver justamente a alegria, o brilho, o sentido das coisas, né? A gente ter esse propósito, a gente ter um alinhamento, a gente ter coerência. Quando a gente age na nossa vida com a nossa verdade e executa essa verdade, a gente entra num estado de bem-estar. Nossas emoções são coerentes, a gente consegue sair daquele estado do estresse, da ansiedade, né? A gente consegue se equilibrar. Então, veja, na empresa, quem está, né, equilibrado, quem está bem, claro que a gente vai ter problemas, mas quando a gente está nesse alinhamento, é um processo cerebral mesmo que acontece, é um processo bioquímico, é um processo de visão, que foi o que eu te falei bem no comecinho ali. A nossa saúde emocional, ela depende da nossa consciência, da forma que a gente enxerga as coisas, porque é isso que vai gerar emoções de bem-estar ou não, tá? Isso nem todos têm a consciência, né, de que isso também Exato. é importante, porque muitas vezes a gente vê dentro das empresas, e em empresas familiares mais ainda, aquela questão de baixar a cabeça e trabalhar, 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 achando que dessa forma se resolve os problemas, quando, na verdade, muitas vezes esse excesso vai acabar piorando, porque a pessoa deixa de olhar para todas essas outras questões que tu está trazendo. Exatamente. E a forma de chegar e baixar a cabeça e trabalhar, trabalhar, trabalhar é o quê? É uma mentalidade, é uma crença, né? Então, se eu mudo, se eu tenho autoconhecimento, se eu conheço os processos das emoções, se eu conheço a inteligência intelectual, emocional, espiritual, se eu conheço, se eu consigo perceber mais o que acontece, os fatores determinantes do nosso comportamento, o que vai determinar a caminhada dessa empresa, se eu faço isso, né, eu já estou com uma consciência mais ampla. Né? Por isso que eu até chamo que a bioquímica das emoções é essa ciência da saúde emocional, a ciência da conversa entre consciência e corpo. Se eu mudo a consciência e não tenho mais essa consciência de que eu tenho que baixar a cabeça e seguir assim, só na mentalidade, um mundo novo se abre e resultados fantásticos acontecem. Porque é isso que determina o sucesso e o andamento das coisas, das relações com os clientes, Uhum. né? Como a gente vai se conectar, como a empresa se conecta, se mostra, se relaciona com seus clientes. É um reflexo de como ela está se relacionando dentro, é um reflexo de cada pessoa que ali está.
da saúde emocional de cada um, que depende da consciência, que depende dessa mentalidade. Então, é um processo integrativo. Não tem como a gente olhar só para a produtividade, o foco, como eu falei. O foco é uma coisa, é uma parte, mas depende de toda uma outra parte que é necessária de ser conhecida e vista, né? Júlia, tu tens dentro do teu portfólio de atividades também programas para justamente colaborar com as pessoas e com as empresas para pensarem e se desenvolverem nesse sentido, né? Sim, sim, eu tenho. Eu tenho um projeto, uma formação em andamento, né? Ela já está na terceira turma, a gente tem turmas, quando termina uma já abre a outra, né? Que é uma formação em saúde emocional e inteligência espiritual. Essa é uma formação bem profunda e bem completa, né? E complexa também, formada para as pessoas, para lideranças, para as pessoas que querem aprofundar, e elas realmente saem capacitadas de serem orientadoras ali de saúde emocional e de inteligência espiritual. E eu tenho também um projeto corporativo, né, que é um programa de saúde emocional corporativa, que é um trabalho feito em algumas horas, então geralmente é um dia, ou meio período, ou um dia, né, para a gente fazer na empresa ou com o corpo ali da empresa. E ali, Rogério, são trabalhados práticas, né? Práticas para a saúde emocional, práticas de autocondução, práticas para essa saúde emocional e para a solução de problemas complexos, porque quando a gente, isso foi bem interessante você tocar nesse ponto desse projeto, porque o tempo todo nós falamos aqui e eu acabei não citando o quanto essa nossa coerência psicofisiológica gerada por essa ampliação de visão, ou seja, por essa inteligência espiritual, ela permite a gente achar soluções para os problemas. Então, é uma ferramenta fundamental que a gente conheça a inteligência espiritual, conheça, faça essa percepção, para que a gente possa achar soluções. Nesse programa, Rogério, de saúde emocional corporativo, eu trabalho essa capacidade de percepção, eu mostro que é isso, né? A percepção. A gente fala sobre esse processo da atenção, essa cegueira atencional, mostra como que é, a pessoa vivencia, são práticas, tá? Para que vá entendendo o que é, mas não só na teoria, e sim fazendo exercícios de percepção, exercícios de atenção, exercícios de conexão, conexão para poder gerar esse rapport, gerar empatia, perceber a partir das emoções, das nossas emoções, a conexão com o outro, tá? Também a gente trabalha nesse projeto, nesse programa, a intenção, né? Que é a busca de resposta. Então, peraí, depois disso tudo, depois que eu já aprendi a perceber, depois que eu já sei os momentos de atenção, como é que funciona e o que que escapa dali, depois que eu já sei como me conectar, ou estou percebendo como eu faço conexões, agora é hora de eu ser mais ativa, intencionar, né? Intencionar uma resposta, intencionar entender como é que eu saio desse problema, que solução que vem, porque a gente precisa gerar um movimento de intenção para poder perceber novas soluções, que é esse modo que onde tudo se aglutina e gera, uau, uma nova ideia, né? Mas requer um caminho para chegar lá, sabe, Rogério? Então eu vou trazendo isso para as pessoas, elas se empoderam muito de um autoconhecimento que ajuda não só na vida corporativa, mas na vida pessoal também, porque elas se autoconduzem a partir disso. E nós somos seres unos, né? Aquilo que a gente começou falando, Exato. quer dizer, uma coisa impacta na outra, tanto a questão profissional como a questão pessoal. Mas, Júlia, a gente está chegando ao final aí do nosso programa. Eu gostaria de te pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no programa Negócio de Família. Olha, Rogério, a mensagem vai ser bem curta. Saúde emocional importa. Importa muito. Sim, é fundamental. Esse é o recado, essa frase, saúde emocional importa.
para que as pessoas possam parar, pensar, refletir realmente na sua saúde emocional, como estão suas emoções e o quanto elas estão impactando nos resultados na sua vida, te impedindo de achar soluções, porque elas sufocam, né? Muitas vezes a visão da gente enxergar outras soluções. Então, saúde emocional importa. E se importa, a gente precisa olhar para isso e fazer todo esse trabalho de ampliar nossa consciência e perceber, ter ferramentas úteis, palpáveis, realizáveis para mudar nossas emoções, porque realmente a gente pode mudar as nossas emoções. Muito obrigado. Diretamente de Camboriú, Santa Catarina, conversou aqui conosco a Júlia Wunderlich. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigada, Rogério. Obrigada a todos. Você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui na TV Cidade de Farroupilha, no programa Negócios de Família. Se você quiser ter a sua marca exposta aqui durante todo o nosso programa, entre em contato com a produção. Quem sabe você pode estar apoiando uma das próximas edições. Nos vemos segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.